Não, pode começar agora. Daniel, por que o governador Ronaldo Caiado merece um segundo mandato? Bom, primeiro deixa eu dizer aqui da decisão do partido, né? Não foi uma decisão única e exclusivamente minha. O partido foi ouvido aí na sua absoluta maioria, todos os órgãos constituídos do partido tiveram a oportunidade de se reunir com seus filiados, vereadores e tudo mais, e se manifestar. Depois de mais de 30 dias aí, de tempo para essas consultas, né? Mais de 90% dos órgãos definiram aí, entenderam que o melhor caminho para o partido é estar aliançado com o governador Ronaldo Caiado. Então, eu como presidente preciso acatar esse desejo da maioria. Mas, do ponto de vista pessoal em relação ao governador, eu acho que são algumas das razões que nos fazem ter aí a confiança de que essa é a decisão mais acertada. Bom, primeiro nós tivemos uma aliança com o governador em 2014, uma aliança bem sucedida, onde se construiu uma relação ali bastante forte, de confiança. Em 2018, o partido ainda, dentro de uma estratégia que vem aí de 6 eleições, de candidatura própria, e principalmente por ter ali a clareza que chegava o fim do ciclo do marconismo e do PSDB, que nós entendíamos que ninguém mais do que o MDB, que ficou os 20 anos na posição do Marconi, deveria se apresentar e buscar esse espaço. E aí acabamos tendo a candidatura. Não fomos bem sucedidos, o Caiado foi escolhido pela população, mas tínhamos um ponto de convergência ali, que era colocar fim no marconismo, num ciclo político que já estava extremamente exaurido e que trazia já muito prejuízo para o Estado. Agora, o que a gente entende, pelo menos eu, estou dizendo aqui em relação a mim, não posso dizer por todos, porque são vários os sentimentos que fizeram com que esses diretórios se manifestassem. Bom, o governador primeiro pegou um Estado arrombado, com problemas do ponto de vista fiscal aí incalculáveis, dívidas bilionárias, folha de pagamento atrasado e tudo mais. Acho que poderia ter um início mais dinâmico, mais sério e tal, mas a gente precisa reconhecer que, como ele não havia tido ainda nenhuma experiência no executivo, era natural iniciar daquela forma. Veio essa pandemia, que é uma hecatombe aí no mundo, onde desafiou todos os governantes, desafiou a ciência, desafiou a medicina e teve que todo mundo focalizar nisso, trouxe dificuldades para todas as gestões aí em relação às demais áreas. Após isso, ou no meio de tudo isso, o governador conseguiu algo que eu julgo extraordinário, que foi esse benefício de recuperação fiscal que o Supremo determinou. O Supremo foi lá e pegou o que era melhor do regime de recuperação fiscal, o que era melhor do plano Mansueto, juntou, concedeu para o Estado e tirou as obrigações. Nenhum Estado foi tão beneficiado com uma decisão na história do país igual essa. E aí deu viabilidade e condições para que o governador pudesse colocar em prática ou demonstrar toda a sua capacidade de gestão. E de lá para cá, digamos aí de abril para cá, ele vem de fato apresentando alguns programas aí que a gente reconhece como importantes. Programa de infraestrutura relevante, de recuperação de rodovias e tudo, convergente com os ideais de gestão do nosso partido, que teve essa característica. Lançou um programa de habitação nos municípios, que é algo também que o partido tem também como uma das suas marcas, tá aí os mutirões do IRE, e também com um viés social muito forte, ele tem sido muito enfático nisso aí, que é outra bandeira cara para nós, para mim em especial, que meu pai, quando governador, foi quem iniciou esse processo de programas sociais, não só em Goiás, mas no país. O reconhecimento dele da necessidade do amparo aí do poder público com as famílias de maior vulnerabilidade. Então, assim, a gente percebe que há bons propósitos, há uma disposição do governador de superar esse desafio, de fazer com que o Estado possa
recuperar toda a sua capacidade de investimento, que seja um Estado que possa oferecer qualidade nos serviços ao cidadão, aos goianos. E, nesse sentido, talvez, nesse momento, o partido chegou à conclusão que precisa estar de mãos dadas com um projeto nesse sentido, que isso é muito maior do que qualquer interesse pessoal, de qualquer divergência pessoal partidária que tenha existido em 2018 ou momentaneamente, né? Não teria muita lógica em você colocar aí um plano de oposição se você entende que é um governo que está procurando acertar, né? E que você já teve alianças e que você tem até uma relação saudável. Você tem o próprio Íris, que tem uma relação muito muito próxima do governador. Então, eu entendo que é natural isso e que nós podemos agregar, né, ajudar. Porque quando você busca uma aliança, do ponto de vista administrativo, é nesse sentido também, de que essa aliança traga também pessoas com expertise, com competência, com disposição para colaborar com o projeto. Lógico, eu sempre tenho dito, isso não é um interesse nosso imediato agora, nós não decidimos isso para ocupar cargo no Estado e tal, mas amanhã ganhamos as eleições, nós vamos estar governando junto com ele e tal, né? Então, acho que são razões válidas aí para a gente estar junto dele. E uma outra também, para concluir aqui, é não deixar com que retroceda o Estado, dê margem para um retrocesso e volte aí figuras políticas, grupos políticos que foram muito prejudiciais, perniciosos aí para o Estado. Não tenho que esconder, acho que o PSDB liderando tudo isso que aconteceu. Daniel, você falou em agregar, que precisa avançar e como o MDB pode agregar nesse sentido? Eu penso que a gente vê hoje uma máquina ainda que pode ser mais célere, mais dinâmica, menos burocrática e, modéstia à parte, as gestões nossas, principalmente em Goiânia e Aparecida, se mostraram muito eficientes nesse sentido, com boas ideias, com quadros de pessoas técnicas, mas que têm a confiança do partido. Enfim, nas ideias aí, nas soluções de tudo aquilo que vem enfrentando, né? O Estado vem enfrentando. Mas assim, quais são essas áreas que o senhor acha que pode mais assim, ter uma melhor intervenção? Não, acho que todas as áreas podem ter avançado, mas podem avançar mais. A área social, tem um programa agora do Mães de Goiás, tem o Jovem Aprendiz e tal, mas de repente vamos pensar num plano maior, num plano que também busque qualificar essas famílias para que amanhã possam deixar elas de serem beneficiárias e se tornarem autônomos, independentes em relação à geração das suas próprias rendas. A saúde avançou muito nessa descentralização, isso é um fator que precisa ser reconhecido. Nós tínhamos aqui concentrado em Goiânia, Aparecida e Anápolis os leitos de UTI, hoje tem leito de UTI em todas as regiões, se eu não me engano saiu de 200 e pouco para mais de 1.200 leitos de UTI, um negócio extraordinário. Aí você pode falar, mas isso foi da pandemia, mas se não fosse colocado em prática, não tivesse também uma gestão ali, uma dedicação do governador, do secretário, da equipe toda, não teria acontecido. A educação vai viver um desafio muito grande agora, porque a pandemia trouxe um prejuízo muito grande para quem precisa do ensino público, né? A secretária, justiça seja feita, é muito elogiada aí no meio político. Eu não posso analisar, não tenho tanto conhecimento, mas acredito que ela de fato tem tido boas ações. Assim, a princípio tem visto aí que as escolas todas sendo reformadas, todos os alunos aí do terceiro ano recebendo aí notebooks de última geração, enfim, me parece que tiveram alguns benefícios aí para os professores agora, novamente, que lá atrás talvez tenham tido alguns prejuízos e que isso está sendo recompensado e tal. Mas, enfim, na área de infraestrutura também o secretário, o presidente da Goinfra é muito elogiado aí, que as coisas estão acontecendo e tal. Enfim, mudanças, elas são sempre difíceis de serem implementadas, né? As pessoas sempre
preferem aí o conforto e a comodidade para poder seguirem trabalhando, né? Essas mudanças podem vir logo antes da eleição, pode vir agora já, com a reforma administrativa, com a entrada do MDB no governo, se for necessário. Você defende isso? Não defendo. Eu acho que esse momento de definições, de escolhas, eu acho que é natural que o governo tenha aí um pouco mais, uma cara mais política também, né? E nesse sentido, eu acho que o governador vai saber o momento adequado, até porque provavelmente alguns devem sair para se candidatarem e tal. Talvez esse seja o momento dele entender e avaliar quais as mudanças que devem ser feitas, e se entender que o MDB deve já integrar, ok, mas isso não é uma condição, não é imposição, nunca foi objeto de discussão da nossa parte em relação a essa aliança. Como foi a participação do Íris nessa aproximação de vocês? Eu acho que foi mais, obviamente foi o primeiro semestre, né? O Íris como grande conselheiro de todos nós, então constantemente íamos lá, conversávamos, e ele sempre reconhecendo que o governador é uma pessoa de bons propósitos, né? De princípios, e que estava tentando acertar, e nesse sentido ele achava que de repente o partido precisava começar a fazer uma reflexão se esse não era o melhor caminho de estar ao lado dele e tal. E essas coisas foram acontecendo naturalmente, né? Mas é inegável que esse processo foi startado, né, por essa boa relação do governador Íris com o governador A relação com o Íris, ela teve momentos de tensão, elas melhoraram? Eu acho que, assim, não posso dizer que não tivemos um momento nesse sentido, né? Apesar de nunca ter tido nenhuma discussão pessoal, assim, com eles, mas já tem muito tempo que eu tenho uma relação muito boa com eles, sabe? As nossas decisões e a minha candidatura em 2018 teve aí a orientação dele, sempre procurando ouvi-lo, o entusiasmo dele. Eu, assim, não tenho absolutamente nada do que reclamar, principalmente da eleição de 2018 em relação a ele, sabe? Foi muito leal, muito correto comigo, e sempre que eu precisava e procurava, estava sempre pronto para aconselhar. Depois pedi eleição, enfim, ele como prefeito trabalhando intensamente, teve a eleição de 2020, que eu conversava às vezes com ele, para tentar entender se de fato seria candidato, não seria, e sempre uma relação muito harmoniosa comigo. No meio político, Daniel, você sempre teve o perfil da nova geração que não batia na mesa, mas você sempre impôs os seus projetos políticos, você sempre trabalhou com afinco pelos seus projetos. O que gerou em alguns a imagem de que você era intransigente, que você não ouvia, que você era o seu pensamento, você impunha o seu pensamento. E agora você vem mais como moderador, uma imagem que sempre foi mais também conhecida pelo saudoso Maguito, nosso amigo. O que mudou nisso? Você teve essa mudança, você veio sofrendo essa mudança, ou isso nunca aconteceu, você nunca foi intransigente com seus pensamentos? Eu acho que é um pouco de cada, né? Eu nunca me considerei intransigente. Eu acho que todos, assim, os projetos que eu me propus a participar tinham razões, tinham lastros racionais para isso. Tinha outras pessoas que pensavam assim como eu, né? Então, mas talvez a juventude, o fato de ser novo, isso acaba transparecendo que é um pouco mais de intransigência, de imposição e tudo mais, né? E aí, você me pergunta por que eu talvez hoje não esteja, talvez um pouco pela idade, não que eu esteja muito velho, né? Mas é natural, essas experiências, não é nem bem a idade, né? Eu já participei de 4 eleições grandes e tal, então você começa a compreender melhor,
ver que nem tudo é do jeito que você queria, que você imaginava, que as coisas são assim mesmo e que a gente precisa se adequar à realidade, não a realidade se adequar a gente. E aí isso vai nos moderando, né? Eu acho que é muito por isso. Também, não posso negar que o fato da perda do meu pai foi muito impactante para mim também. Mas não foi impactante para desmotivar ou para moderar. Acho que um fato como esse, ele é impactante na vida de qualquer um, do ponto de vista reflexivo da vida, né? Do que você quer para a sua vida, do que você quer das suas relações, né? E eu não quero... E acho que aí também, uma particularidade, meu pai, ao final da vida dele, saiu de alguma forma consagrado em razão dessa diplomacia que ele exercia na política, né? Não tinha inimigos, né? Tinha adversários, tinha sua posição política e tal, mas nunca procurava esticar a corda com ninguém, aceitar todo mundo do jeito que era, aceitar as circunstâncias do jeito que era, se eram mais difíceis ou mais positivas, ele sempre... E isso acaba que quando a gente perde, você reflete da história da vida do seu pai. No meu caso, graças a Deus e a ele, foi uma história de vida bem sucedida e tal. Então, bom, se ele foi bem sucedido desse jeito, eu acho que eu devo seguir desse jeito também, para que eu possa ter sucesso aí nos meus projetos, não só políticos, mas os projetos de vida, né? E passa a ser uma grande inspiração nesse sentido. Talvez, eu acho que isso também é um fato que tem me deixado um pouco mais ponderado, mais equilibrado, e até mesmo eu vivi, Patrícia, ao longo desses últimos meses, né, mas principalmente nos 80 e poucos dias de doença dele, momentos assim muito, muito fortes do ponto de vista espiritual, sabe? Coisas que só a gente que consegue compreender, explicar, sabe? E isso também nos traz um conforto de que não adianta a gente ficar também buscando tudo, brigando por tudo, se dedicando tudo, deixando coisas importantes de lado, e aí você percebe que na verdade tudo tem aí um propósito, tem uma razão para ser, e isso também acho que diminui um pouco as nossas ansiedades, né? Nesse sentido, eu acho que eu passei por isso e isso me deixa muito mais sereno, muito menos ansioso em relação a essas coisas. Como é que você vai usar essa A partir do momento que meu pai ganha uma eleição entubado, né? Então assim, vai contra qualquer lógica eleitoral, né? Então assim, não é trabalhar 24 horas numa campanha, não sei o que lá, que às vezes o conceito das pessoas ele é muito subjetivo, né? E ali a conjuntura que muito define, né? Como é que você vai usar essa característica moderadora do pai, genética, para mediar agora as relações dentro da base do governador? Acho que dentro mais do que nunca eu vou precisar disso, né? E dentro desse contexto, né, para mediar também essa situação com o prefeito de Aparecida. E de Goiânia também. Acho que o governador também acho que é preciso fazer um registro, e não estou aqui fazendo nenhuma crítica ao passado dele, mas é nítido também que o governador passou por um processo de amadurecimento muito forte ao longo desse mandato de governador, né? E é natural, porque ele era um parlamentar. O parlamentar, ele tem que ter uma postura um pouco mais incisiva, Bélica, né? mais questionadora e tal. E isso que fez ele se tornar o que ele se tornou, do ponto de vista nacional e como parlamentar. Aí vem para uma situação de executivo que é completamente diferente, que precisa ser um mediador 24 horas da sua equipe, do seu time, e isso acaba também demonstrando a necessidade de ser assim também no campo político, né? Então, assim, além de eu estar nesse momento e nesse sentido, acho que o próprio governador também hoje ele encontra muita experiência, com muita sabedoria.
com muita compreensão de tudo, para poder construir isso. Agora, toda eleição é desse jeito, as eleições passadas é porque a gente esquece, né? Não tem como voltar aqui no nosso filme mental e chegar lá em 2017, as confusões existiam, eu quero essa posição, eu quero outro partido tal, não sei o quê. Vai ficar o PP, era da base do governador em 2018, de repente saiu, veio compor comigo, o PSD ficou durante muito tempo, viu uma Rocha questionava a candidatura do Zé Elton, então isso acontecia lá também, né? Hoje não tem nada diferente do que teve lá. Agora, cabe a nós termos aí, eu como um integrante da base do governador, eu quero colaborar com todo mundo, com os outros que estão lá, os que porventura podem entrar, para que todo mundo se sinta contemplado, para que todo mundo se sinta participe de um projeto, que todo mundo possa compreender que é algo muito maior do que nós e que todos nós podemos dar nossa colaboração independente do espaço que vai estar ocupando, né? E é desse jeito que eu pretendo e tenho feito conversas com vários partidos, com várias pessoas constantemente para tentar construir nesse sentido. Mas internamente, falando especificamente de Gustavo Mendanha, dá para levar nesse sentido também ou é irreversível a situação dele realmente sair do MDB, procurar uma candidatura própria? Bom, eu não vou dizer que é irreversível, porque daqui até março tem muita coisa, abril, o momento que ele vai ter que se decidir efetivamente e renunciar ao seu mandato de prefeito ou não. Eu tenho feito esse exercício de buscar um diálogo com ele, no sentido de moderar, de colocar aí todas as circunstâncias, a necessidade da gente estar junto, mostrar que o partido sempre foi muito leal a ele, o partido sempre deu oportunidades a ele, quando ele precisou, quando ele quis, quando ele foi vereador, quando ele quis ser candidato a prefeito, que ele não era, isso é de conhecimento tudo, até então, não vou dizer não era nem o preferido do prefeito não, mas não era aquele que a base do prefeito Maguito enxergava como o candidato natural. Isso foi construído, isso teve aí o trabalho de muitas pessoas que são ligadas ao partido e que isso precisa ser levado em consideração da parte dele. Que deixar os seus colegas, os seus aliados, as pessoas que o conhecem, que ele conhece, para de repente migrar para um grupo que foi antagônico ao MDB ao longo de 20 anos, um grupo que está aí hoje sendo repudiado pelos goianos, ao ponto do ex-governador não poder morar em Goiás, não poder andar na rua. Será que isso é uma decisão sensata, equilibrada, né? Eu acho que não é por aí. Então tenho tentado nesse sentido. E outra coisa, de mostrar também que qualquer divergência pessoal, partidária com o governador, não pode ser maior do que um pensamento macro para o partido, para o Estado. Ele, assim como eu, é bastante jovem, tem muita lenha para queimar, tem muita estrada pela frente, que nada vai se definir em definitivo por agora, né? Mas, assim, talvez nós estejamos também não vou dizer nem em momentos, mas em frequências diferentes, né? Ele numa frequência de querer, de agora, é assim, assado, e eu não acho que seja dessa forma. Mas vou insistir até o último dia para que ele possa... Vocês foram amigos pessoais? Não, sempre fomos, tinha uma relação não frequentava a casa do outro? Sim, de relação de confidentes aí, enfim, tem uma relação pessoal, gosto dele, acho que ele sempre também teve importância aí nos meus projetos e tal, assim como eu tive, né, nos projetos dele, mas enfim, a gente também fala, conversa e tudo, mas a decisão, obviamente, é dele. Dos 28 prefeitos, você achava que seria... Isso eu disse para ele, Gustavo, depois, né, da consulta aí, se você me perguntasse dos 28 prefeitos, qual que eu acharia que não estaria junto com o partido, jamais seria você, né? Com certeza, pela nossa história, por tudo que ele já disse publicamente, da importância que eu tive na carreira dele, né, no processo de convencimento e de construção da candidatura dele a prefeito em Aparecida e tal, eu não imaginava. Daniel, seguindo essa linha sua, porque antes de você se aproximar do governador, quem estava bem próximo ao governador era ele.
Sim, que ele tinha inclusive uma boa parece que relação. aproximou e tal, também que ajudou, foi ele próprio Exato, também. é. Né? É, O que era uma orientação do meu pai também, e que eles faziam isso junto. O Gustavo, você é prefeito, não tem que brigar com o governador. Apesar de eu não ter relação com o governador no começo do mandato dele, eu nunca pedi para o Gustavo ter uma relação belicosa, de confronto, de enfrentamento com o governador. O fato da sua relação... Os deputados estaduais, presidente do MDB, faziam parte da base do governador Ronaldo Caiado. Nunca quis impor isso, não. Em nenhum momento, e nem a ele, porque era a tese que prevalecia, era a tese do meu pai, que ele era governante, e governante não faz oposição ao governante. O fato do governador ter aproximado de vocês terem se aproximado e tudo, pode ter gerado nele algum sentimento ruim para negar essa aliança? Eu não sei, não posso dizer isso, mas eu sei que quando eu tive uma primeira conversa política com o governador, eles já não estavam em boa sintonia, tanto do lado do governador quanto do próprio Gustavo. Tiveram alguns fatores na eleição que acabou levando aí a um tensionamento dessa relação deles, né? O que eu disse hoje, inclusive numa entrevista em outro veículo de comunicação, é o seguinte: a gente ser oposição. Eu, por exemplo, modéstia à parte, fui candidato em 2018 com um projeto, uma ideia, eu falava, eu sabia o que eu queria, o que eu poderia oferecer, o que eu achava que tinha que ser feito para o Estado, muito calcado nessa tese de que era o fim de um ciclo político, que o Goiás precisava de mudar, que precisava mudar as pessoas, que precisava mudar as práticas e tal. Hoje eu disse o seguinte: o Gustavo deu uma entrevista dizendo assim: olha, eu nunca imaginei que o MDB ia sucumbir à tirania do Caiado. Eu falei, então ele precisa explicar objetivamente o que é essa tirania, quais são esses prejuízos que estão sendo gerados para o Estado de Goiás. Porque se ele for ser candidato de oposição para falar de tirania, de frase feita, disso aqui, ela não vai para lugar nenhum. Porque no fundo as pessoas querem saber o seguinte: tá bom, você está criticando, qual que é a alternativa? O que você se propõe? Né? O que você faria de diferente do governador está fazendo e tal? Essa é uma discussão, que é a discussão da mudança ou da continuidade, né? Então, não basta querer ser oposição, eu não gosto do Caiado, acho o Caiado isso, acho o Caiado... Não. A política não pode ser isso e nem vai ser decidida em cima disso. Em uma das entrevistas que ele deu, ele fala que os prefeitos do MDB foram cooptados politicamente, pela questão administrativa, dificuldades financeiras e tudo. Acho que eu ia dizer isso também, né? Porque você está imputando a colegas aí uma adjetivação muito forte, né? Eu disse, aliás, um dos primeiros eventos que eu tive com o governador foi lá em Aruanã, na inauguração lá do Centro de Convenções, que levou o nome do meu pai. Eu disse: governador, eu preciso reconhecer que o senhor tem sido um governador próximo aos prefeitos, municipalistas, que tem ouvido aí as reivindicações dos prefeitos. Já lá ele iniciava a construção desse projeto aí, que, se eu não me engano, chama Goiás em Movimento, onde o Estado vai lá e executa o recapeamento na cidade, porque a gente anda muito no interior e vê que talvez seja a grande demanda dos prefeitos e dos municípios, que é essa questão, que os asfaltos ficando muito velhos, se deteriorando e tal. Então, assim, a gente percebia que o governador estava, de fato, construindo uma relação com os prefeitos. E essa questão de... Aí os prefeitos começam a aderir, não aderir, mas se filiar ao DEM e tal, é também natural. Isso acontecia com o PSDB. Né? O PSDB não pode condenar isso. E o MDB, os prefeitos, se não me engano, um só desfiliou e filiou no DEM por algumas razões muito particulares. Os demais não, né? Ficaram e defenderam que o partido estivesse junto com o governador. Então, assim... Ele fala justamente desses prefeitos que permaneceram no MDB. Eu acho fala que desses aliados. Eu acho que sim. Então, estou dizendo que assim, eles tomaram uma posição diferente. Não vou filiar o DEM, vou defender internamente que o meu partido esteja junto com ele. Né? São prefeitos muito maduros aí, que não tem essa... Humberto de Jataí vai falar que Humberto aderiu ao Caiado para ter algum tipo de benefício, uma cidade quase que independente financeiramente,
o Léo lá em Mineiros, que era o braço direito do Agenor, um homem experiente aqui, e os menores também, todo mundo querendo acertar e todo mundo querendo ser parceiro do governo, em relação até às responsabilidades que o próprio governo tem com os municípios. Essa união política no momento pós-pandemia, apesar da gente ainda estar na pandemia, vem com um suspiro também de mudança, assim, de comportamento. De comportamento. Né? Eu acho que sim. Pelo menos, acho que nenhum de nós aqui, dessa geração, eu ele está com os cabelos bem pretos, ainda escuros, viveu uma situação de uma pandemia como essa. E aí a gente às vezes faz as críticas ao presidente Bolsonaro, críticas legítimas, justiça seja feita em relação à condução da pandemia, a algumas coisas que ele diz e tudo mais, mas a gente faz isso cobrando uma postura de união dele, de um líder que defenda o país, que procure aí as coisas para confortar os brasileiros, para oferecer aos brasileiros condições de superar a pandemia, seja com vacina, seja com leitos de UTI, seja com isso e tal. E aí quando ele não faz isso, a gente fica, ou que a gente percebe, ou se fala que ele não fez e tudo, a gente fica com um sentimento de falta de compaixão. Da mesma forma, isso tem que ser no Estado, né? É um desafio, como eu disse aqui, é uma hecatombe que caiu e de repente mudou tudo na vida da gente. Alguns, assim como eu, perderam seus familiares, outros perderam seu emprego, outros perderam a sua renda, outros não sabem, perderam seu emprego, sua renda e não sabem como é que vão sobreviver daqui para frente, outros perderam até a sua profissão, que já não existe mais, porque muita coisa se digitalizou, virtualizou e tal. Então, um momento de muita insegurança. O que as pessoas querem? Sabedoria, unidade de todos, que dê as mãos e busquem ter uma mudança de comportamento político nesse sentido. Eu acho que isso é um outro fator que pesou e que pesa para que a gente esteja com o governador aliançado nesse momento. Daniel, o Goiás tem essa característica de ser mais, pelos números da pesquisa e tudo, pela eleição como foi do Bolsonaro, isso é uma base mais bolsonarista. E a gente vê esses idas e vindas do governador com o presidente e tudo. Como é que o MDB vai trabalhar com isso? Como é que vai agregar nesse sentido? A gente viu o Michel Temer até ajudando, uma liderança importante do partido, ajudando o Bolsonaro. Mas aqui em Goiás, como é que o MDB vai defender essa conversa com o presidente? E a possibilidade de uma aliança também. Ele tem defendido, até o seu slogan, ponto de equilíbrio do MDB hoje. Eu não sei se vocês sabem, mas esse slogan foi extraído de um discurso do meu pai. Aqui, num evento lá da Assembleia, se eu não me engano, a filiação do Jovair Arantes, que o Baleia estava lá, e o Adriano, que é o assessor de comunicação do MDB, um repórter aí, já foi dos grandes veículos e tal, ouviu o discurso do meu pai e ele dizendo nesse sentido: o MDB é quem traz a moderação para o Brasil, trouxe ao longo de toda a história e tal. O MDB é o ponto de equilíbrio do Brasil. Aí o Adriano levou isso e o pessoal do marketing do MDB estabeleceu como novo slogan do partido o ponto de equilíbrio. E é nesse sentido que a gente tem visto também o posicionamento do partido em nível nacional. Eu sou do executivo, sou vice-presidente, e a gente tem defendido internamente, hoje majoritariamente, uma terceira alternativa, uma moderação na política e tal. Quando o próprio Michel Temer entra nesse processo, é chamado a entrar nesse processo, é em razão do perfil dele no partido, né? Ponto de equilíbrio. De que as pessoas falam: peraí, vamos abaixar aqui, não vamos discutir quem que vai ganhar, quem vai perder. Essa é outra história que vai ter um momento para isso, mas as coisas não podem ir para esse rumo e tudo mais. Então, assim, nós temos um posicionamento muito claro nesse sentido, né? O MDB vai defender uma candidatura e vai apoiar, se não tiver um candidato, deve lançar a senadora Simone Tebet em breve, mas se não for ela a candidata, hoje é muito claro isso dentro do partido, que nós vamos defender uma candidatura alternativa que tenha como defesa aí o equilíbrio na política. A partir do momento que começou-se a se tornar um pouco mais sólida essa aproximação sua com a chapa do governador Ronaldo Caiado, as redes sociais já partiram para um ataque vindo do ex-governador Marconi Perillo,
em uma das citações, inclusive, eles ligam ali uma doação de dinheiro da Odebrecht para o seu pai, enfim. Queria que você comentasse isso e se você acha que isso está dando um tom de como vai ser a oposição em 2022. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte: o ex-governador Marconi, houve um erro do Popular em relação ao título da matéria. Eu disse o seguinte, que nós estávamos defendendo uma aliança, que o partido decidiu por uma aliança com alguém decente e que nós já tivemos aliança. E que, diferentemente do ex-governador Marconi Perillo, esse sim, o nosso grande adversário, o Caiado já foi nosso aliado. Aí o título ficou assim: estamos fazendo uma aliança com alguém decente, diferentemente do Marconi Perillo. Era um outro, tanto que o texto estava correto. Na hora de fazer o título lá, houve alguma confusão nisso. Aí o ex-governador Marconi veio aí atacando essas coisas. Agora, eu também não quero polemizar, discutir com ele o julgamento dele politicamente. Aí a sociedade é que fez em 2018 e vai continuar fazendo, a depender do comportamento. Acho que ele não pode se arvorar como paladino da moralidade, nem agora e nem na eleição. O problema é que o sujeito passa pelas situações que ele passou, chega a ser preso e tal, qualquer carapuça que aparece, ele vai lá e investe, né? Você não está nem oferecendo a carapuça para ele, ele vai lá e investe. Então, assim, se ele quiser entrar por esse tom, nesse caminho, ele e os seus aliados, eu acho que ele tem muito mais a responder. Eu não tenho um processo na minha vida, né? Aquilo lá nem processo foi. Nem oferecer denúncia o Ministério Público ofereceu, porque não tinha materialidade com ele. Ele foi preso, né? Não sei, não foi condenado. Me parece até que tem um voto aí do desembargador aí agora para dar 8 anos de cadeia, não sei o quê. Não acompanho, não tenho interesse disso, mas eu não tenho nada do que esconder da minha vida. Agora, acho que esse não é um debate interessante para ele, não. Não é o tom que eles, se quiserem fazer para a eleição da campanha, não é um dos mais inteligentes, né? Além do que, quem é o candidato é o governador, que também tem uma imagem, e não é só imagem, não é só a história de parecer ser, e parece, e as pessoas, os goianos, reconhecem que uma das grandes qualidades dele é a honestidade, né? O Silas quer fazer uma pergunta, ele está ansioso aqui. Daniel, é o seguinte, a gente vê aí no cenário político a questão do vice. O vice, a gente tem aquela ideia assim de que é uma pessoa que não aparece, uma pessoa que não vai aparecer nunca, né? Que não tem protagonismo nenhum, né? E você é um Às cara, vezes, né? O prefeito de Goiânia... O que acontece? Então, assim, para você uma vaga na Câmara, no Senado, não te daria mais visibilidade do que ficar como vice? Olha, isso é algo que, assim, para você tomar uma decisão dessa, isso é um componente muito mais da vaidade pessoal do que... Eu confesso para você que o que eu quero é ajudar, colaborar. Se eu for vice, for importante, for alguém ali que possa ajudar, estar junto, e modéstia à parte, eu nasci dentro de um lar político, sem entender hierarquia, sem respeitar a hierarquia e tudo. Eu acho que você pode ter vices que contribuem muito, né? Com o titular e com a missão principal, que no caso é o Estado, né? Caso seja essa decisão de estar aí como candidato a vice, isso se consolide e tudo, não vejo nenhum demérito e não vejo... isso vai muito da pessoa também. O meu pai só se tornou governador porque ele foi um vice muito leal, atuante e parceiro do Íris, né? E o Íris teve outros vices que tiveram a mesma atitude e acabaram ascendendo. E teve vices, assim como meu pai também teve vices, que acabaram não ascendendo em razão do comportamento e da compreensão. Então, assim, o que eu acho que é importante nesse processo é todo mundo estar com disposição para cada um fazer a sua parte, para cada um dar uma colaboração. Eu não tenho, sinceramente, nesse momento, nenhum tipo de vaidade de dizer, eu vou ficar escondido, né? Eu quero ajudar. Daniel, você falou de vice do seu pai. Como é que está, depois de tudo que aconteceu no início do ano, como é que está essa relação com o Rogério hoje, com o prefeito?
Não tenho relação, né? Acho que foi uma forma muito equivocada da parte deles, aquele rompimento. Pessoas que vieram de fora acabaram tomando decisões sem ter uma visão adequada do contexto. Eu, em todos os momentos, sempre coloquei para o prefeito Rogério que a minha intenção era de colaborar, que eu tinha compreensão de que aquela era uma situação diferente. Ele era o prefeito, era natural que ele tivesse pessoas do partido dele participando, além do que já tinham. Nunca tive, mas a forma como que foi acontecendo e de uma forma a expor o nosso partido, os nossos quadros e tal, é que levou aquela circunstância, né? No fundo, assim, não posso falar por eles, mas eu tenho certeza que eles sabem que cometeram muitos erros naquele momento. O que eu posso dizer hoje é o seguinte: eu tenho que torcer para que dê certo, né? Como goianiense, morador goianiense, né? Tenho muito orgulho de ser jataiense, mas a gente tem que torcer que dê certo. Uma coisa que ele tem hoje é o seguinte: ele tem um plano de governo factível, plenamente possível, necessário para Goiânia, e tem uma situação fiscal que permite ele realizar tudo isso. A gente tem que torcer para isso, porque se Goiânia retroagir, se Goiânia voltar a uma situação difícil, tudo, nós vamos perder tempo, vamos deixar de avançar. Então, eu tenho que torcer para ele, mas não tem uma relação política nenhuma. Não, mas nessa política de pacificação que você está fazendo, conversando, vai conversar com o Roberto Naves, conversou com o Baldir, não seria interessante conversar com os republicanos? Eu não me oponho, né? Acho que é óbvio que as decisões de aliança partidárias, elas precisam ser lideradas e definidas estrategicamente pelo titular. Como nós já definimos que o governador é o candidato, acho que isso tudo são decisões da parte dele. No que me compete, eu acho que nós estamos num projeto muito maior, projeto de Estado, um projeto de pensar Goiás, e se de fato ele compreender que é importante e que quer também que o Republicanos faça parte dessa aliança, eu acho que o projeto é muito maior do que qualquer divergências pessoais ou políticas, ou partidárias. E o prefeito de Benício, você já conversou com ele? Não. Lissau? Ainda não me deu essa oportunidade de falar, não. Né? Enfim, eu conheço o Adir desde que eu sou criança, né? Conheço ele bem e tal, tenho profunda admiração por ele, pela sua competência, por toda a sua história, especialmente como prefeito. Mas assim, ele tem o temperamento dele também, e a gente vai tentando aos poucos aí, arrefecendo e tentando construir um diálogo e zerar o processo pretérito e pensar no futuro, né? Lissau, você tinha uma relação muito boa, de repente houve um afastamento. Agora, é possível essa recomposição? Da minha parte, não teve afastamento, não tenho interesse nisso. Reconheço nele também um grande líder, que também se consolidou aí através da presidência da Assembleia como um cara ponderado, equilibrado, né? Moderador de temas importantes no Estado e tal. Também, eu acho que assim, essa chegada do MDB à base, isso traz muita mudança e tal, e às vezes as pessoas se ressentem inicialmente, mas eu espero que seja igual um caminhão de melancia, né? E começa a andar, as coisas vão, cada um tendo aí seus espaços, todo mundo tendo espaços legítimos e cada um tendo aí seus objetivos, né, atendidos. Você tem uma conversa marcada com o Roberto Naves? Tenho. Coincidentemente, eu devo falar com ele essa semana. Sempre tive uma boa relação com o Roberto antes das eleições, antes dele se tornar prefeito até. Porém, assim, essas questões de particularidades locais, né? Nós tivemos um candidato a prefeito, por sinal um baita candidato, uma pessoa extraordinária, de futuro. Acho que nem compete com o Roberto. O Roberto foi reeleito, né? O projeto dele hoje talvez não seja esse, o projeto do Márcio talvez seja ser prefeito de Anápolis. Por que não amanhã, inclusive, o Márcio também fazer parte de um projeto do Roberto, o Roberto fazer parte de um projeto do Márcio? Essas coisas podem acontecer, é muito dinâmico, né?
Mas eu não tenho nenhuma restrição pessoal do Roberto e acredito que ele também não tem nenhuma em relação a mim. Daniel, na possibilidade de vir a ser vice, candidato a vice, aí você tem uma chapa, você tem que montar de Daniel, deputado federal. Só pergunta, Daniel, você já é o vice? Não, deixei bem claro aqui. Hoje que você me fez a pergunta aí, eu falei, ó, caso venha. Então, na possibilidade de você virar vice, você tem uma chapa para montar. Hoje, o nome mais forte dessa chapa seria você para federal. Né? Não sendo. Como é que vai ser essa montagem dessa chapa? Nós estamos trabalhando. Acho que esse agora, depois de virar essa página da decisão do partido em relação à candidatura à própria aliança, além de contribuir, colaborar aí com toda a base do governador, com os demais partidos, cabe a nós, principalmente que nos próximos dias estarão definidas as regras para a eleição de 2022, nós vamos dedicar muito aí à construção da chapa estadual e federal. E nós estamos muito otimistas, por algumas razões. Primeiro, estadual, hoje nós temos muitos candidatos aí competitivos no estado. Segundo, e aí principalmente em relação à federal, essa legislação ela é extremamente positiva para o Brasil e favorável para o MDB. Porque, com o fim das coligações, os partidos pequenos, de aluguéis, que ficavam aí dentro desse mercado político, vão ser extintos nessa eleição de 2022. Não alcançam a cláusula de desempenho. Então, nesse sentido, nós vamos voltar a ser um país que terá aí, provavelmente, em 2023, um Congresso que 5, 6, 7 partidos vai dominar 90%, 95% das cadeiras, né? E aí, não vão ter muitas opções, por exemplo, a federal. Eu acredito que aqui nós vamos ter 5, 6 chapas de federais no máximo. Aqui em Goiás, uma delas vai ser o MDB. Então, a partir do momento que você tem poucas vagas e muitos carros para estacionar, né, o carro não moto, vamos dizer assim, aí vão ter que se juntar naquelas vagas ali, né, dentro de uma estratégia de cada um também. Então, nesse sentido, eu acho que nós vamos ter uma condição de fazer uma boa chapa e eleger aí deputados federais. A gente foi fazer uma lista dos principais candidatos, no PMDB só apareceu um, Renato Câmara, para deputado federal. Não, o próprio Márcio Correia é uma possibilidade. Pode, não pode. Mas hoje nós temos pesquisa que ele seria disparado o deputado mais votado federal em Anápolis. Então hoje tem 2 candidatos. Nós temos também, vamos construir uma candidatura no Sudoeste, onde sempre tivemos uma candidatura vitoriosa, até pelo colégio. Já tem, o Renato. A possibilidade de algum dos estaduais. Sim, né? mas o Renato, porque Rio Verde já é uma base muito grande, então naturalmente ele tem ali também. E aí tem um outro Sudoeste que também sempre elegeu. O Sudoeste já elegeu 2 deputados federais. Leandro Vilela? Leandro não quer, né? A gente tem conversado muito sobre isso, não é um projeto que está na cabeça dele. Mas nós estamos tentando, vamos construir uma candidatura no entorno de Brasília. Agora, Goiânia... Pode ser o Célio Silveira? Pode ser o Célio. Eu vou chegar a isso. Goiânia também nós vamos ter uma candidatura a deputado federal. Aparecida, nós devemos ter um candidato a deputado federal. E aí, muito vai também ter que ser adaptado em razão da mudança de partido que os deputados vão ter que fazer na janela. Porque a partir do momento que não tem coligação, se eu não me engano, são 10 ou 11 deputados hoje que estão sozinhos num partido. Ou até mesmo, por exemplo, o PP tem 2. Aí eu já vi aí vocês mesmo já noticiaram que o professor Alcides vai sair. Se ele sai, o Adriano fica sozinho lá, né? Aí, se ele ficar sozinho, ele não vai ficar lá, não vai correr o risco de não ter 180 mil votos e ficar de fora. Então, ele vai ter que migrar de partido. Então, vai ter uma mudança grande aí dos deputados atuais do mandato. Zé Nelson, também pode pôr. Outra mudança na legislação. Hoje, você tem 17 vagas para federais. Você lança 25 candidatos, é 150%. Certo? Só pode lançar agora 17. Né? Agora você só vai poder lançar 17. Já diminui o número de candidatos. Então tudo está otimizando ali, né? Para nós, eu acho que é um facilitador, para nós do MDB. E no geral, partidos menores é um grande Daniel, facilitador. o pessoal fala, conversa com político, com marqueteiro, tudo. Vocês continuam falando que uma eleição para federal hoje está mais fácil que para estadual. Você concorda? Eu acredito. Até porque vai ter um número de concorrentes menor, né? Tem gente que fala aí, eu nunca fiz essa conta, vai ter 25 candidatos competitivos para 17 vagas.
Então, assim, não é ruim essa disputa, né? Agora, sei lá, para 41 para estadual e 200 candidatos, né? Com muita competitividade. Eu acho que a eleição, ela acaba sendo uma campanha muito mais onerosa, porque se você precisa ir de 50 municípios para ser deputado estadual, você precisa de 150 para ser federal. E não tem jeito, você tem que manter uma estrutura ali, tem que contratar umas pessoas ali para pedir voto para você, não sei o que, material, que você, em vez de ser 50 cidades, 150 cidades. Então tem tudo. Essa Você perspectiva ia falar do Célio. Você ia falar do Célio. Por outro lado, também o federal tem uma vantagem. Não. Os partidos investem no candidato a federal, porque ele precisa ter por causa lá em do- cima. lá em cima. Então o fundo partidário E praticamente a pressão distribui- dos estaduais, dos nacionais, dos diretores nacionais. praticamente investir todos os candidatos a federais. Deixa eu só. Você acha que dessa vez o PMDB faz os 3 federais? Eu estou bastante otimista nessa possibilidade de eleger 3 deputados federais. Você vai estimular que algum dos estaduais suba? Ah, rapaz, nenhum deles estão animados para isso não, viu? Agora tem uma vaga que está mais concorrida, que é essa de deputado federal, que é a de senador na chapa do Caiado. Desses nomes que estão colocados aí, como você avalia eles e o que você acha que vai ter peso na escolha desse nome? Não, é difícil fazer essa avaliação, né? Eu acho que todos aí que têm se apresentado têm seus pontos positivos, têm sua legitimidade, têm estatura para estar demandando isso aí, né? Se colocando como candidato. Agora, acho que lá na frente vai ter que todo mundo compreender, sentar na mesa e compreender o cenário e aqueles que de fato conseguiram construir e avançar mais do que os outros, né? Isso... Só ver se você vai de chapa de federal. O MDB na vice, não que seja você, mas o MDB na vice. É uma forma de atrair mais lideranças para dentro do partido, com em termos de certeza. perspectiva de poder, pensando lá na frente. Eu acho que assim, fazer chapa com o governo é mais fácil. Nós já estamos escolados em fazer chapa na oposição. Não é fácil, não. E, Daniel, como é que A gente começa bem, chega nos últimos dias, vai ter um esvaziamento da chapa. Qual é a interferência do retorno do Meirelles para Goiás? Da política de Goiás? Patrícia, eu assim, não sei se eu gosto muito do Meirelles, né? Tive uma relação com o deputado federal e ele, ministro da Fazenda, muito próximo, até por ser goiano, então ele sempre dava um respaldo para a gente lá. Depois, eu dentro do MDB, acho que fui uma das pessoas mais importantes na consolidação da candidatura dele a presidente da República. Eu ajudei na formatação, ajudei a construir, estava sempre presente. E ele sempre me pedia, eu estava junto e tal, e ele me ajudou muito aqui na candidatura a governador, e eu fui, assim, um bom parceiro, porque fui leal e um parceiro convicto, né, de que ele era o melhor candidato a presidente da República que nós tínhamos em 2018. Então, o meu negócio, todo o material meu tinha lá o Meirelles, né, todos os grandes eventos que eu tive aqui, convidei, ele esteve presente e tal. Eu, assim... mas o Meirelles é de fora, morou fora há muito tempo. Não, ele é goiano. E um goiano que brilhou e brilha nacionalmente. Ele é sinônimo de credibilidade. Qualquer fala dele em relação à perspectiva econômica do país hoje, talvez é a que gera maior confiança. E isso trouxe impacto para o Brasil, para Goiás também. Acho que ele ser senador por Goiás é uma grande conquista para o nosso estado. Dá protagonismo, dá... condição de uma boa representatividade e tudo mais. Lógico, isso ele não vai ganhar a eleição só por isso, ele tem que fazer o trabalho político, ele tem que conquistar a política, a classe política, as pessoas aqui, ele tem que ter essa disposição, mas eu vejo que o impacto é extremamente positivo para Goiás, acho que ele é um motivo de orgulho para todos nós, o que não significa que ele vai ganhar a eleição, aí já é outra história, né? Até porque todos os demais candidatos também têm os seus valores, têm a sua importância e são importantes para o nosso estado. Quando essa é a oposição, busca-se todos os argumentos, né? Um deles contra o Meirelles é o fato de ter sido o presidente do Banco do Brasil na época do PT. Banco Central. Do Banco Central.
E você acha que isso interfere negativamente, de fato, na vinda dele para Goiás? Na entrada, na volta da política dele? Ele foi presidente do Banco Central, onde nos últimos, 20 anos, o Brasil apresentou o maior crescimento. A maior reserva econômica do Brasil foi na época da reserva... Ele que criou, né? Cambial. O cambial foi dele, né? Foi ele que fez, né? O São Paulo está Então, crescendo 7%. Eu estou puxando isso para a gente lembrar o que ele fez pelo Brasil. Mas São Paulo, se você pegar uma retrospectiva, ele já cresceu a 7% em outros governos. Mas agora cresceu mais. Cresceu em relação ao Brasil, né? Mas em relação ao Descolou governo federal, a outros presidentes do Banco Central, outros ministros, ninguém alcançou o que ele alcançou. E a recuperação que ele teve como ministro da Fazenda do Temer, onde nós já estávamos em recessão, de repente passando no outro ano a crescer a 1,5%, e no mês de dezembro que ele saiu, o Brasil crescia a 3%, né? E depois voltamos a cair, lógico, teve pandemia, teve tudo. Mas hoje, acho que não há questionamento entre o posto Ipiranga e ele, né? As pessoas hoje, se pudessem optar ou escolheriam o Meirelles, né? Paulo Guedes. Você vê, ó, ele agora, o que ele fez lá em São Paulo? Ele colocou escritórios do governo de São Paulo no exterior, como se fossem embaixadas. Então, São Paulo, não é só porque São Paulo é São Paulo, é o estado que mais atrai investimentos por causa desses escritórios. Você falou do Meirelles, eu queria saber da relação dos outros integrantes, com os outros integrantes do PSD. Mas Com o Francisco, com o Vanderlan. Mas é só porque ela não perguntou do Meirelles. Não, porque a gente assistente, né? Os outros. Com o Vanderlan, que houve aqueles problemas na campanha e tudo, vocês foram companheiros de chapa em 2018, tudo, como é que está hoje? Não, nunca mais tive também relacionamento, conversa com o Vanderlan. Foi eleito na nossa chapa, tinha uma relação pessoal, né? Acho que a eleição acabou descambando por um caminho desnecessário, mas assim, não guardo mágoas nenhuma também dessa eleição com ele, né? Acho que quem perdeu, inclusive, foi ele, né? Provavelmente, dentro de um processo de reflexão da parte dele, talvez ele tenha compreendido que tem errado de alguma forma, né? Francisco tem uma relação também muito boa, que antecede ao nosso ingresso na política e tal. E com o Vilmar é boa também. Muito boa. O Vilmar, talvez de todos do PSDB, o que eu tenha mais proximidade hoje é o Vilmar. Gosto muito de conversar com o Vilmar, de ouvir as ponderações dele, a história. Ele tem uma vivência política muito grande. Enfim, é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, sem nunca ter subido num palanque junto com ele, hein? Sempre sermos adversários. O Silas quer fazer mais uma pergunta. Daniel, com relação ao Gustavo, a gente tem visto aí, até ouvi você conversando aqui antes da entrevista, e a gente tem visto aí, né? Ele tem se aproximado muito do Marconi, né? E algumas conversas. Você acha que o Gustavo, ele pode estar dando um tiro no próprio pé com essas conversas com o Marconi? E você considera ele um traidor? Rapaz, o Silas, se estivesse sentado ali, tinha deixado essa entrevista bem mais amena, viu, O Silas? Silas faz jornalismo. Então. Está estudando jornalismo. Não, E é nosso colega. Silas, esse tipo de avaliação de traidores, não vou entrar nessa seara, né? Mas eu acho que o Gustavo é muito inteligente para poder tomar uma decisão que com certeza comprometa... Acho que ele está caindo na lábia do Marconi. que comprometa inocente. aí a carreira política dele. Agora, a gente já viu muitas pessoas também inteligentes, pessoas de futuro, caírem na conversa. Aí também, porque às vezes vai a inteligência do outro e a capacidade de sedução do outro. E às vezes a capacidade de sedução acaba sobrepondo a racionalidade. E aí as coisas vão indo e as pessoas se perdem. Né? Essa votação expressiva dele subiu para a cabeça dele, uma coisa assim. Difícil falar isso, né, Silas? Mas, enfim, as pessoas, de fato, a política, ela
ela pode, de fato, movimentar muito a vaidade humana, né? E isso é um negócio que a gente também já viu acontecer. Não sei se é o caso do Gustavo, espero que não seja, mas, enfim, é preciso aguardar aí as decisões que ele irá tomar. Como é que vai ser o critério para escolher o senador da chapa do Caiado? Não sei, viu? Pesquisas? Eu acho que o governador, com a experiência dele, tem conduzido aí, conversado com todos nós, com todos os partidos aí agora, com o MDB também. Isso precisa ser construído entre todos, né? Lá na frente, de uma forma natural, onde todo mundo possa, de alguma forma, compreender a sua posição nessa disputa aí, né? Não adianta querer impor se você não tem viabilidade, você não tem condição. Tem alguns critérios objetivos, pesquisas, força de partido, tudo isso acho que vai ser levado em consideração para encontrar aí essa métrica, né? Não poderia deixar essa escolha para os partidos, não? Não sei, mas aí é uma sugestão sua ao governador, né? Ele é que é o candidato. E como que o Michel Temer e o Baleia Rossi têm visto essa aliança do MDB com o DEM aqui em Goiás? Você chegou a conversar com eles? Chegou na cúpula nacional? Você conversou, teve esse diálogo com a cúpula nacional do partido? Eu tenho uma amizade pessoal com o Baleia. Né? A gente conversa semanalmente, fizemos uma viagem recentemente juntos e tal. Então, o Baleia acompanha aqui, tem muitos amigos. O Baleia é aqui de Ribeirão, então Ribeirão com Goiânia tem muita gente de lá aqui, tem muita gente daqui lá. Ele conhece em detalhes, né, o cenário político aqui. Ele esteve aí no evento do senador Luiz do Carmo, e pelo discurso dele, vocês viram lá, ele deixou claro que acredita que é o melhor caminho do partido estar ao lado do governador Ronaldo Caiado. O presidente Michel Temer, ele tem... Bom, quando ele era presidente do partido, ele não se preocupava em entrar em discussão, talvez até nem saber do cenário lá. Vocês se resolvam aí, né, e tal. Sempre com o MDB foi assim. E depois que ele saiu, passou por alguns processos e tal, essa situação, ele se afastou um pouco mais ainda da política partidária, sabe? Olha, vocês têm que tocar aí, eu já dei minha contribuição, qualquer conselho, qualquer orientação, estou aqui e tal, mas não vou entrar nesse... O que o Marco queria saber, por exemplo, a ida do Gustavo lá, no Temer, não resolveu nada, eles não te ligaram para... Não teve nenhuma interferência. Receberam ele lá, naturalmente o Baleia conhece o Gustavo, né? Reconhece ele como prefeito de uma cidade importante do partido e tal, mas nada além disso, não. Quem vai assumir o grupo Bolsonaro? Em qual chapa eles vão ficar aqui em Goiás? Ou eles vão de candidatura própria? Não sei. E acho que nem eles sabem ainda, viu, Patrícia? Acho que tem muitas possibilidades na cabeça deles ali e sinceramente não consigo... Acho que nem eles ainda têm definido, né? Eles realmente representam 25% do eleitor? Não sei se o Bolsonaro representa. Ele tem até mais do que isso nas intenções de voto aqui em Goiás. Mas eu acho que tem um pouco aí também de anti-PT, de não sei o quê, né? Então, assim, não dá pra gente saber o que tem de Bolsonaro nisso aí, né? A eleição nacional, você acha que vai ser polarizada? Petistas, grupos? Patrícia, eu assim, posso estar muito errado, né? Meu feeling da política nacional pode estar errado, mas eu tenho assim, um sentimento que tem uma possibilidade grande de alguém aí de terceira via ir para o segundo turno, e se for para o segundo turno contra qualquer um desses dois aí, a eleição está decidida. Sabe, eu estou acreditando muito nisso. Qual o nome hoje seria? Não sei. Mas quem te agrada mais? Quem te chama mais atenção? Eu talvez, pela relação de amizade que tem e tal, talvez eu esteja enviesado. Mas acho que o Rodrigo Pacheco é quem reúne essa melhor condição. Eu fui deputado pelo MDB ao lado dele, então a gente tinha uma relação muito próxima. Aí ele virou presidente do CCJ, eu sucedi ele na CCJ, então a gente tinha uma relação muito boa. Então, assim, eu não sei se é porque eu tenho uma admiração para ele. Ele é um comportamento, assim,
de equilíbrio, sabe? De ponderação. Ainda é mineiro, né? Ele já é assim, ainda é mineiro. Ele não é mineiro, mas é de Minas. E essa fusão? Não, ele é mineiro. Não é. Ele é de Passos. Não é. Sim. Pesquisa aí. Não, ele falou para nós que no encontro do Luiz do Carmo. Olha aí, Pedro. E essa fusão... Ele falou para mim que é de Passos. Não, ele é de lá, mas não nasceu lá. Bom. Essa fusão DEM e PSL deve influenciar ainda mais essa... Sem dúvida. Porque aí tem o PSE, nós falamos isso aqui, DEM, PSD, que está próximo dele, e o MDB não se funde de estar junto com ele, não. Só isso aqui ele já aglutinou muito. Porto Velho. Nasceu em Porto Velho. Ele nasceu em Porto 3 Velho. de novembro de 75. Olha só. Mas ele falou para mim, eu sou de Passo. Não, eu vi uma entrevista dele falando que não era de Minas. Engraçado, de Porto Velho. Mas viveu a vida inteira em Minas. Então, isso aqui só já é uma... Forte. Aí você deixa o Dória sozinho, isolado no SBT, no SBT. SBT, ó, SBT. Eu acho que o Eduardo Leite, por exemplo, se ele ganhar as prévias, ele também acaba sendo candidato, né? Acho difícil ele recuar. A não ser que para ser vice de um grupo forte assim, pode ser. Ele pode até trocar de partido para tentar pegar uma vice. Mas acho difícil. Acho que ele não troca mais não. Depois das prévias, ele perdeu o discurso para sair do partido. Né? Não, se ele ganhar as prévias, sim. Se ele perder, também acho que ele perdeu. aí ele vai ter que... E aí fica sem mandato? Não, mas ele já defendeu que não é candidato à reeleição. Tal. Enfim, então eu acho que o Rodrigo Pacheco hoje é um cara que tem uma condição de aglutinar, né? Mas e aí o que aglutinar um pouco ali, ele passa a ser competitivo. Gente, eu tenho que ir para um compromisso 6 horas. O Carlos realmente vai sair? Quem? Luiz Carlos do Carmo realmente vai sair? Eu converso muito com o Luiz, gosto muito, tenho amizade com o Luiz, tenho procurado ajudá-lo nesse sentido aí, nessa decisão. Tem toda a disposição, tem dito que é candidato. Acho que ele, como senador que tem esse direito, com certeza. Mas é uma decisão que nós vamos ter que aguardar mais à frente. Tá certo. E Daniel, só para concluir, essa chapa MDB-DEM, né, definida agora para a reeleição, vai vir com uma proposta mais social? Porque o Caiado, em 2018, ele vinha com essa proposta, né? Por ser médico, ele sempre trouxe à tona a história dele como médico e tudo, e vinha com propostas para o social. O MDB, você bem lembrou do seu pai, dos projetos sociais importantes também, que mudaram o nosso perfil aqui na gestão social aqui do nosso estado. Você já pensou em alguma coisa, algum projeto a ser apresentado nesse sentido? Você acha que vai ser uma chapa voltada, ainda mais depois pós-pandemia? Esse novo governo tem que vir com uma pegada mais social, já que agora a gestão já... Eu acho que com certeza, né? E aí a gestão já tem que estar rodando, né? A gestão já aconteceu, né? O equilíbrio das contas e tudo. Exato. A infraestrutura está rodando, as coisas estão acontecendo, mas em razão da pandemia também, isso ampliou aí a necessidade de uma rede de proteção social no estado, né? Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, e nós temos legitimidade para somar. Já era projeto de vocês na própria Prefeitura de Goiânia, né? Exato. Né? Que até foi criado Renda Família, né? E, enfim, não sei se porque, ou se está rodando ou não está. Eles fizeram uma alteração agora que o prefeito, por decreto, pode definir alguns critérios aí para tentar ampliar. Mas eu acho que é uma bandeira que a gente defende muito, que tem hoje muita também aderência com o próprio governador, ele tem sido muito enfático na defesa dos programas sociais, desse amparo aí, com certeza. Mas sempre a bandeira dele também, que ele não conseguiu realizar devido à situação. Né? Acho que isso nós vamos somar esforços, não para apresentar um projeto, mas para implementar, né?